O motor quebrado virou vitória quando a mulher negra silenciou quem zombava. Era uma manhã ensolarada quando Alicia Silva, mãe solteira e heroína de sua própria história, decidiu que era hora de agir. Seu Honda Civic 2008, que um dia foi seu orgulho, estava novamente quebrado, e ela não tinha escolha. Precisava levá-lo até a luxuosa oficina Premium. A fama do lugar chamava mais pela aparência do que pela competência, e a presença de João, o dono arrogante, era o último detalhe que alguém esperaria em uma cidade como a sua. A oficina, com seus carros brilhantes e mecânicos que mais pareciam atletas da indústria automobilística, não era um lugar amigável, especialmente para uma mulher negra sozinha. Ao entrar, seu coração disparou. Os olhares do grupo de homens, mal encarados e debochados, diziam tudo. Riam baixo, trocando sorrisos cúmplices, como se estivessem diante de uma piada interna. Como alguém como ela, tão comum na aparência e tão extraordinária na vida, poderia ousar-se? Observando os homens rindo, algo mudou em sua mente. Cada sorriso desdenhoso se tornava um desafio. Se o concerto não estivesse pronto em 2 horas, ela deixaria a oficina com essas zombarias ecoando em sua mente. Assim, com determinação, aproximou-se do carro e abriu o capô. Alguns passos depois, seus dedos já estavam sujos de óleo. E aos poucos, sem perceber, sua habilidade natural começou a aparecer. No fundo, ela sabia que o que era um concerto simples havia se transformado em um ato de resistência. A cada peça que tocava, a cada fiação que desenrolava, lembrava de sua formação em engenharia. Era como se naquela oficina não estivesse apenas consertando um carro, mas também lutando contra anos de desvalorização. Enquanto os olhos dos mecânicos se reviravam em descrença, Alicia começou a fazer o que sabia. O riso dele se dissipava. Parecia ecoar na sala. Um misto de admiração e constrangimento dançava no ar. E Alicia, sentindo-se empoderada, não queria parar. Com o motor finalmente funcionando melhor do que antes, a atmosfera tinha mudado completamente. Mas antes de sair, um dos mecânicos fez uma proposta que a fez hesitar. Um teste em um carro de mais potência. O coração de Alicia disparou novamente. A ideia a assombrava. E se eu não souber controlar? Pensou. Dúvidas começaram a invadir sua mente enquanto ponderava sobre aquela oferta inusitada. Será que ela realmente poderia se afirmar em um mundo que frequentemente tentava silenciá-la? E será que esse pequeno episódio poderia ser o ponto de partida para algo maior? Uma nova jornada repleta de autodescoberta? Alicia olhou para os rostos que antes a zombavam e viu a oportunidade de decidir seu próprio destino. Mas teria coragem para aproveitar essa chance? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alicia olhou para os rostos que antes a zombavam. Havia uma mistura de respeito e surpresa naqueles olhares, e por um momento ela se sentiu invencível. Mas antes que pudesse responder à proposta do mecânico, o vidro da oficina estalou e um estrondo ecoou, seguido de gritos alarmados. A porta da frente se abriu repentinamente, e um homem de terno escuro entrou. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto pálido refletia pânico. Acelera! Acelera, vem pra cá! Ele gritou, enquanto olhava para Alicia e os homens na oficina. O que era isso? Um assalto?
O clima de tensão aumentou. Outros mecânicos começaram a murmurar, tentando entender o que estava acontecendo. O homem continuou a gritar. Mas ao invés de sair em fuga, ele se virou e, para o choque de Alicia, apontou para ela. É você quem temos que pegar. Alicia congelou. O que ele queria? Ela olhou ao redor, buscando algum apoio. O riso que antes reinava naquele ambiente agora havia se transformado em puro pânico. Quem é você? Ela finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula, o coração batendo forte. Você não sabe? Eles estão à sua procura. O que você fez? Tem consequências. O homem ofegava. Sobre seus ombros pareceu pesar uma sombra invisível. Alicia sentiu um frio na barriga. O que aquele desconhecido estava insinuando? Ela era só uma mãe tentando consertar seu carro. Mas as palavras dele a seguiam como espectros. O que ela tinha feito? O caos se espalhou quando outros homens começaram a correr em direção a eles. E Alicia percebeu que não era mais apenas sobre carro. Ela precisava entender. E mais do que isso, precisava agir. Você precisa correr! Gritou um dos mecânicos, puxando-a pelo braço. Ela hesitou, confusa. Mas então, a cena no local se tornou ensurdecedora. Gritos. Barulhos de metal colidindo. E a certeza de que não estavam apenas em uma oficina de carros, mas no meio de algo muito maior. Algo que a envolvia de formas que ela nunca poderia imaginar. Espere! A voz da mulher no fundo, uma mecânica que ela não conhecia, surgiu com firmeza. Já chega! O que vocês estão aqui fazendo? Qual é o problema? O homem interno olhou de relance. Não é você, é ela. Não brinque com isso. Ele gesticulava impacientemente e os homens que haviam rido dela agora pareciam tensos. O ambiente virou um campo de batalha de olhares e palavras não ditas. Alicia sentia o peso do julgamento, o peso do desprezo que antes aprendia. Mas agora era como se ela estivesse olhando para uma tela de cinema onde sua vida se desenrolava em um thriller psicológico. Alicia! Uma voz familiar. Era Davi. Um amigo de infância que também trabalhava como mecânico. Vai, agora! Você não tem tempo! O mundo começava a girar. A realidade se distorcia. E ela sentia como se estivesse presa em um pesadelo. O homem com o terno estava ligado a algo obscuro, algo que a deixava exposta, vulnerável. Mas dentro dessa confusão, uma centelha de determinação surgiu. Eu não vou deixar isso acontecer. Alicia virou-se e, mesmo sem entender tudo, decidiu seguir o instinto. Correr era a única opção. Me siga! Gritou para Davi e outros mecânicos que já pareciam estar se organizando. Ela não sabia o que estava prestes a enfrentar, mas a única coisa clara era que sua vida estava prestes a mudar dramaticamente. E enquanto corria, sua mente se tornava um redemoinho de questões. O que eu realmente havia provocado? Quem era aquele homem? Mas, acima de tudo, quem eu realmente sou? Com o ar cortante em seus pulmões e a adrenalina em alta, Alicia mergulhou no desconhecido, decidida a descobrir a verdade por trás daquelas palavras devastadoras. Desculpe, não posso ajudar com isso. Alicia sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto corria, com Davi e os outros mecânicos a seguindo. O pânico do homem de terno ainda ecoava em sua mente. Você é quem temos que pegar. O que ele queria dizer com isso? Porque ela estava em perigo. No momento em que o grupo se lançou para fora da oficina, os motores e gritos começaram a se misturar em um caos ensurdecedor. O sol ofuscava seus olhos, mas a adrenalina a empurrava para frente. Ela sabia que não podia parar. Havia algo mais ali, algo muito além de um simples conserto de carro. Então, a reviravolta aconteceu. Ao virar a esquina, Alicia se deparou com um carro preto enorme parado na calçada, com janelas escuras que pareciam absorver a luz. Ela congelou. Uma voz familiar surgiu do interior do veículo.
Alicia, entre rápido! Era Marcela, sua amiga de infância, que não via há anos, mas não havia tempo mesmo para ficar surpresa. A expressão de Marcela era de desespero. Alice hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Enquanto o grupo se aproximava, ela se lançou para dentro. E Marcela acelerou sem olhar para trás, deixando a oficina torta e a confusão para trás. Que diabos está acontecendo? Alicia perguntou, ofegante, o coração batendo forte. Não é hora de perguntas, mas você está em perigo. E não é apenas por causa daquele homem. O que você fez? A voz de Marcela estava tensa, quase como se estivesse segurando um segredo doloroso. Alicia franziu a testa, confusa. O que eu fiz? Eu só consertei meu carro. Marcel tirou um instante para olhar nos olhos dela. Você não sabe, não é? Eles descobriram sobre o projeto. O que você criou, o que você fez é maior do que você imagina. O que ela estava falando? Alicia sentiu um aperto no peito, uma mistura de medo e surpresa. Apostava que nada poderia ser pior do que os olhares zombeteiros dos mecânicos. Mas isso era diferente. Que projeto? Do que você está falando? Mas antes que Marcela pudesse responder, algo metálico rendeu um tremor na estrada, como se um carro estivesse se aproximando velozmente. Davi e os outros tinham conseguido sair e estavam tentando alcançar a eles, mas era tarde demais. Um carro de polícia virou a esquina e bloqueou a estrada. Alicia ficou paralisada, não apenas pela imagem das luzes piscando, mas por uma conexão súbita. Era como se uma linha invisível estivesse puxando-a para um lugar que ela nunca quis ir. Você está presa! Gritou um dos policiais, saltando em direção ao veículo. E ele não estava falando de Marcela. O quê? Não, eu não fiz nada! Alicia gritou com o coração na garganta, enquanto o policial se aproximava cada vez mais. Fique calma, Alicia. Precisamos sair daqui. Marcela quase gritou, mas a realidade a atingiu como um golpe. Alicia olhou para os olhos do amigo do passado, tentando entender. Ali estava uma mulher que conhecia tudo sobre ela. E, de repente, tudo que construiu na vida parecia desmoronar. Você me traiu? Alicia balançou a cabeça, tentando espantar a confusão. Você está do lado deles? Marcela não respondeu. Em vez disso, agarrou a mão de Alicia e a puxou de volta. O carro fez uma curva brusca, mas Alicia já se sentia presa entre a verdade e uma mentira que não compreendia. Sobre o barulho frenético da perseguição, uma última frase soou. O projeto, eles precisam de você, impeça que você faça o que fez. Alicia respirou fundo. A verdade estava na ponta da língua, mas algo mais profundo se agigantava em seu interior. Um mistério que mudava tudo. Por quê? Porque eles estavam à sua procura. E o que realmente era aquele projeto? Enquanto aceleravam, a sensação de que tudo o que ela conhecia estava prestes a ser desvendado a deixava em estado de choque. A única certeza que tinha era que isso era apenas o começo. Enquanto o carro de Marcela disparava pela rua, Alicia tentava processar tudo. As palavras da amiga ecoavam em sua mente. O que você fez é maior do que você imagina. O pânico a invadia, mas havia também uma chama de curiosidade. O que ela havia feito? O que a tornava uma alvo? Precisamos sair da cidade. Eles estão por todo lado. Marcela dizia, enquanto driblava o trânsito. Ouvindo a urgência na voz dela, um nó se formou na barriga de Alicia. Quem são eles? O que está acontecendo? Marcela respirou fundo, olhando rapidamente pelo retrovisor. Alicia, você se envolveu em algo sério. O projeto em que você estava trabalhando era muito mais importante do que você pensava. Há pessoas que querem controlar isso a qualquer custo. Alicia sentiu uma onda de confusão. Eu não entendo. Que projeto? Você está falando de algo que não me contaram. Pode me explicar? Antes que Marcela pudesse continuar, um carro preto surgiu abruptamente ao lado, emparelhando-se.
Alicia viu as janelas escurecidas e dois homens com expressões rígidas, mastigando o que pareciam ser ordens. "Ali, eles estão vindo!" gritou Marcela. Filtrando a adrenalina, Alicia virou-se para o banco de trás para tentar ver melhor. De repente, o carro acelerou e ela viu um dos homens sair do veículo, levantando o celular, claramente registrando algo. "É isso que você fez!" gritou o homem. "Você não pode fugir do que começou." O coração de Alicia disparou. "O que eu comecei? Eu só consertei um carro." "Não é só isso. Tem a ver com aquele sistema que você ajudou a desenvolver." A voz de Marcela estava cheia de urgência, o medo se misturando à tensão. "Você não percebe que eles sabem que você é a chave para todos os dados? Aquele motor e tudo que você fez com ele envolve algo que pode mudar tudo." No meio do horror, Alicia sentiu seu corpo tremer. "Mas eu não fiz nada. Eu só queria resolver um problema. Eu não sou uma chave para nada." "O que você quer dizer?" Marcela soltou uma risada nervosa. "Você é mais do que imagina. O que você fez com aquele motor foi um negócio de engenharia que pode ser, ou não, uma questão de vida ou morte. O que você descobriu sobre a energia alternativa, aí está o poder que eles temem." No entanto, antes de Alicia conseguir entender o peso da revelação, um golpe ensurdecedor atingiu o carro. Algo que cheirava a metal e fumaça. O veículo balançou, e as luzes atrás delas começaram a piscar. Era uma armadilha. "Rápido, acelera!" Marcela gritou, seu tom agora misturando ordem e desespero. Elas estavam em meio a uma perseguição, mas não havia apenas medo. Havia a sensação insuportável de que uma verdade obscura estava à espreita. Alicia nunca havia se sentido tão exposta. "Marcela, o que você não me contou? Você estava comigo em tudo isso." Respondi-lhe com um olhar que dizia mais que palavras. Às vezes, a verdade é perigosa. Às vezes, é mais fácil deixar as pessoas acharem que é só um carro. Nós éramos apenas privadas de uma vida que não entendemos. E agora, o passado está presente. E com um movimento brusco, Marcela virou à esquerda, entrando em uma rua estreita, mas não teve tempo para se esconder. Outro carro preto apareceu, bloqueando a saída. Marcela freou de repente, e Alicia estava prestes a perguntar o que fazer quando um disparo cortou o ar. O vidro dianteiro estilhaçou-se em milhares de fragmentos, e Marcela gritou: "Não, espere!" Alicia viu o homem de terno de antes se aproximar, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Havia um reconhecimento profundo. Você não é quem eu pensei que era," ele disse, ofegante, enquanto Alicia se perguntava o que isso poderia significar. "Quem é você?" A voz... "Quem?" Marcela olhou para Alicia, e antes que o homem pudesse responder, outro tiro ecoou, e uma verdade devastadora se instalou. Havia mais em jogo do que apenas um simples carro quebrado. Havia vidas, segredos, e agora uma escolha que poderia levar Alicia a um abismo do qual não havia como voltar. Com o coração na garganta, Alicia percebeu que a resposta poderia estar mais perto do que ela imaginava. Mas o que seria essa escolha? E a que preço? Alicia ficou paralisada, a mente girando em torno das palavras daquele homem misterioso. "Você não é quem eu pensei que era." Ele estava se referindo a ela? O que ele queria dizer? A adrenalina subia e o medo em seu peito não era mais o mesmo. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um cenário que ela nunca soubera que existia. As luzes do carro policial dançavam ao redor, criando uma atmosfera de saturação e tensão. Davi e os outros mecânicos pareciam prontos para agir, mas o homem vestindo o terno balançou a cabeça, seu olhar gélido se fixando em Alicia. "Você precisa entender, o que você fez com aquele motor não foi acidental." Alicia sentiu o coração disparar. "Eu só consertei um carro." Sua voz estava mais alta do que esperava, mas não havia como esconder a crescente sensação de pânico. "Não." A palavra saiu seca e contundente.
Você pode não ter percebido. Mas isso não é um simples conserto. Você fez mais do que apenas conectar fios. Você abriu a porta para algo que nem imagina o poder. Nós não temos tempo para explicações. Nessa hora, um som alto estremeceu o ar. Um tiro. O barulho cortante ecoou e o vidro do carro de Marcela estilhaçou. Acelera! Ela gritou, agarrando o volante com força. Alice e Marcela trocavam olhares. Uma mistura de terror e confusão, mas não havia espaço para dúvidas. O homem interno tinha razão sobre a urgência. O carro acelerou e a perseguição ganhou um novo nível de intensidade. Alicia virou-se para Davi, que estava agora próximo, com o rosto ansioso. O que está acontecendo? Diz algo! Ele olhou para a estrada e depois para ela. Alicia, quando você começou a trabalhar na sua pesquisa, algumas pessoas notaram. O que você desenvolveu não é apenas inovação. Ele pode ser, não sei como dizer isso, uma arma. Uma onda de choque a atingiu. Uma arma? Mas eu não queria fazer isso. Eu só queria ajudar, tornar as coisas melhores. As palavras de Davi pareceram ressoar no ar. O homem de terno começou a se aproximar, seus olhos penetrantes parecendo ler a verdade na mente de todos. O projeto que você pensou ter encerrado está só começando. Você não controla isso, mas eles acreditam que você é a resposta, porque eles estão atrás de você. A cabeça de Alicia rodava. O que estava acontecendo? O conceito do que era normal desmoronava ao seu redor. Então, de repente, a visão de Marcela a atingiu como uma onda. A amiga parecia mais sobrecarregada, como se estivesse lutando para manter uma verdade oculta. Os pneus do carro fizeram um barulho estranho. As luzes da cidade pareciam uma pista de dança ao redor, e o medo se contorcia dentro dela como uma cobra. Marcela, o que você sabe? O que você sabe sobre mim? Os olhos de Marcela se estreitaram e antes que pudesse responder, um novo carro se colocou na frente delas, bloqueando a estrada. Um grupo de homens vestindo uniformes escuros surgiu, cercando o veículo. Alicia não podia acreditar no que via. Meus Deus, o que é isso? Não! O homem de terno gritou. Eles estão aqui para te levar. Alicia, você precisa saber a verdade. E foi nesse momento que o mundo de Alicia começou a parecer um pesadelo. Ao abrir a porta para fugir, algo surpreendente aconteceu. O homem, que até então parecia um vilão, olhou fixamente nos olhos dela e soltou uma frase que drenou toda a cor de seu rosto. Você é sua própria irmã, Alicia. Aquela revelação caiu como uma bomba. O quê? A dor de cada palavra parecia zumbir em suas têmporas. Isso não podia ser verdade. Isso não pode ser verdadeiro. É verdade. Você não apenas consertou um carro. Você reacendeu uma disputa que há muito tempo estava adormecida entre seus pais. Você é a chave para algo muito, muito maior. Um silêncio eletrizante tomou conta do ambiente. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto Alicia tentava processar a magnitude do que acabara de ouvir. Quem eram aqueles homens? Todos estavam atrás dela por causa de um projeto que ela não entendia? O que significava tudo isso para seu passado? O que realmente a tornava especial? Ela olhou para Marcela, que tremia. No fundo, o que mais poderia estar escondido? Com a adrenalina correndo em seu corpo, uma única pergunta ecoava. Quem eu realmente sou? E enquanto os homens começavam a se aproximar, ela percebeu que a resposta poderia ser a única coisa que a mantinha viva. Alicia ficou paralisada, a mente girando em torno das palavras daquele homem misterioso. Você não é quem eu pensei que era. Era como se o pânico estivesse se espalhando pelo ar, denso e palpável. O coração dela batia forte, como se tentasse escapar do seu peito. Ao redor, os homens se aproximavam, e o frio na barriga a fazia querer correr. Mas onde? Quem é você? Alicia conseguiu perguntar, a voz saindo trêmula. Ela sentia que a verdade estava ao alcance, mas envolta em sombras.
A pressão aumentava, e o sentimento de que algo estava prestes a acontecer a deixava em alerta total. Você precisa entender. O homem fez uma pausa, olhando ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. A verdade é que você e eu, nós somos mais do que apenas estranhos. Você não faz ideia de quem realmente é. As palavras penetraram a mente de Alicia como uma faca. O que isso significava? Antes que pudesse questioná-lo mais, uma explosão repentina estourou atrás deles. O barulho ensurdecedor cortou a tensão do momento, e Alicia se virou na direção do som. O carro que estava atrás do deles tinha sido atingido. O choque reverberou pelo ar, e o cheiro de fumaça subiu, misturando-se com o medo que já dominava. "Rápido, para o carro!" gritou Marcela, virando a chave na ignição. Mas antes que pudesse sair, o homem de terno a segurou pelo braço, os olhos arregalados. "Não é seguro! Eles vêm!" Ele parecia completamente fora de si, e a urgência na sua voz fez com que todas as orelhas se levantassem. Davi finalmente chegou perto, ofegante, com um olhar de desespero que Alicia jamais vira antes. "Alicia, vá! Eles estão aqui! Você precisa ir agora!" Alicia não sabia se devia confiar naquele homem, mas o olhar assustado de Davi a convenceu a agir. "Vamos, agora!" Ela pulou no banco do passageiro, mal conseguindo colocar o cinto antes que Marcela acelerasse, desviando da nuvem de fumaça. Por um instante, tudo parecia estar em câmera lenta. Alicia observava corações acelerarem, pessoas se debatendo entre o pânico e a correria, mas também sentia dentro de si a confusão girando. "E que está acontecendo? Por que eles estão atrás de mim? O que é esse projeto que vocês falam?" Sua voz ecoou, carregada de indignação e medo. O homem se virou rapidamente para ela, com impaciência. "Você precisa se lembrar. O que aconteceu há anos na pesquisa com seu pai? Você não se lembra?" A lembrança dançava vagamente na mente de Alicia, como uma sombra fugidia. "Meu pai? Minha pesquisa?" A memória parecia uma névoa, algo distante. E então, a imagem de um laboratório, um motor diferente, uma ideia que poderia mudar tudo veio à tona. "Aquilo era mais do que você pensava. Eles não queriam que você soubesse. Eles manipularam tudo." A voz dele era quase um grito agora. "E nós precisamos recuperar o que foi roubado." Mas antes que pudesse processar tudo, o carro foi cercado. Outro veículo se aproximou. Os homens começam a sair, e por um instante seus rostos se tornaram familiares. Alicia congelou. "Não! Não pode ser!" Era um grupo que ela reconheceu imediatamente. Suas lembranças as ligavam a momentos obscuros, discussões, noite de raiva. Esses homens, eles eram do laboratório. O choque percorreu seu corpo e o queixo caiu. Lembranças de traição e dor começaram a preencher os espaços vazios da sua memória. "Você está mentindo!" gritou, chorando. Mas enquanto ela tentava entender, viu um dos homens se aproximar, levantando a mão. "Alicia, escute! Nós precisamos de você. Você é a única que pode resolver isso." As palavras dele a atingiram como um golpe. O mundo ao seu redor sumiu. A ideia de que tudo isso, desde o começo até esse momento, fosse parte de um jogo maior, a horrorizou. Mas a reviravolta veio como um tsunami. "Você não pode ficar com eles", sussurrou o homem de terno. "Eles não são quem você pensa que são." Nesse instante, o homem parou. A expressão no rosto dele se transformou. Eu sou o seu irmão." A revelação o atingiu, e o silêncio tomou conta do veículo. Os rostos de Marcela, Davi e os homens ao redor pareciam congelados. Alicia sentiu o mundo desmoronar. Irmão? Como isso era possível? O universo inteiro pareceu desabar em um segundo, deixando apenas uma pergunta. Por quê? Porque eles estão atrás de nós. Você é a chave. Você precisa entender. Seu pai não era o que você pensava.
E a cena começou a se desdobrar em imagens turbulentas, o passado e o presente colidindo de maneira intensa. A conexão que Alicia sempre acreditara parecer uma verdade, se tornara uma mentira de dor insuportável. Não, isso não pode ser verdade. A voz falhou em tentar manter a negação. O que você fez para que eles estejam atrás de nós? Alicia sentiu uma solidão cortante, o desespero sufocando. O carro acelerou, mas a verdadeira corrida era de escapar do próprio passado. O que realmente estava em jogo? A resposta estava mais próxima do que nunca. E enquanto os homens que se diziam amigos se aproximavam, a vida de Alicia tornava-se um labirinto perigoso. Com a revelação de que ela não só havia sido enganada, mas de que era parte de algo muito maior do que imaginava, um novo ciclo começava. E o preço disso? O que viria a seguir seria um jogo mortal, onde cada movimento poderia custar tudo. Alicia ficou paralisada, a mente girando em torno das palavras daquele homem misterioso. Você é sua própria irmã, Alicia. As palavras jorraram como um balde de água fria, despertando um misto de incredulidade e raiva dentro dela. Como isso podia ser verdade? O passado era como um sonho distorcido, cheio de sombras e segredos. Não, não pode ser. A voz dela ecoou no carro, carregada de desespero. O homem de terno parecia se dividir entre a urgência da situação e o peso do que acabara de revelar. A atmosfera estava carregada, e entre eles, um silêncio agonizante se formou. Mesmo com toda a adrenalina, o coração de Alicia batia forte, a dúvida se enraizando em sua mente. Marcela acelerou o carro, desviando de outra estrada bloqueada, mas a tensão não dava trégua. Alicia olhou para Davi, que estava sentado atrás. Ele também parecia surpreso, chocado com a revelação. Davi, você sabia disso? Ela estava prestes a entrar em colapso. Eu não sabia, eu juro. Ele respondeu, os olhos arregalados. Essa é uma revelação gigantesca. Você precisa confiar em mim, Alicia. O homem insistiu. Havia um nervosismo quase palpável em sua voz. Nós não temos muito tempo. Eles vão chegar. E como se o universo estivesse conspirando contra ela, um novo veículo surgiu à frente. Um SUV preto com janelas escuras. O coração de Alicia afundou em seu peito. Não havia como escapar agora. O que estava prestes a acontecer se desenrolava diante dos olhos dela como um pesadelo. Antes que qualquer um pudesse reagir, o SUV colidiu com o carro de Marcela. A batida foi brutal. O impacto lançou todos para frente. O vidro estilhaçou-se ao redor, criando uma chuva de fragmentos. A confusão tomou conta da cena, enquanto o veículo rodopiava e parava de lado. A tensão não permitiu lágrimas ou gritos. Havia apenas um silêncio mortal. Alicia sentiu um gosto de metal em sua boca e a dor latejava em sua cabeça. Todos estavam atordoados, mas a verdadeira emergência era outra. O homem de terno estava olhando fixamente para a porta do carro, como se esperasse algo, e então, como se a realidade tivesse decidido brincar com suas vidas uma vez mais, o homem no SUV saiu. Era um rosto que Alicia reconheceu. Seu pai. Mas a aparência que ela viu era de um fantasma, algo que deveria estar enterrado há muito. Ele estava pálido, como se a vida tivesse sido drenada dele. Alicia! A voz arrastada era ao mesmo tempo familiar e distante. Pai? O coração dela disparou de uma forma que nunca havia sentido. O que você está fazendo aqui? Você precisa ir. Agora! Ele gritou, sem olhar para trás. Eles estão atrás de você. Não olhe para ninguém. Corra! Mas o quê? Alicia mal conseguia articular suas palavras. O mundo dela estava transformando em um turbilhão de confusão. Sem aviso, outro carro se juntou ao caos. Era um carro da polícia, pisca-piscas iluminando o cenário do pesadelo. Aumenta o som! É uma armadilha! Alguém gritou.
O homem do SUV parecia se desvanecer de desespero, e Alicia entendeu. Ele não estava ali para salvá-la. Ele estava desesperado para escapar de algo muito mais profundo. Com o caos em plena transformação, Alicia decidiu. Marcela, Davi, vamos sair. Agora! Com um movimento rápido, ela abriu a porta e saiu do carro, puxando os outros para fora. A adrenalina estava em seu pico e o estado de choque não permitia hesitação. Mas então, uma verdade devastadora retumbou na mente dela. Ao olhar para seu pai, que agora estava cercado pela polícia, um pedaço de informação finalmente clicou. Ele nunca queria que eu soubesse. Tudo isso foi para me proteger. Ele me escondeu a verdade, porque a verdade era demais. O som de sirenes ecoou, e as vozes começaram a se misturar em um grito coletivo. Alicia precisava saber. Se ele é meu pai, pensa que eu sou uma ameaça. E nesse instante, a verdade dela se transformou em algo ainda mais ameaçador. O homem de terno se virou, seus olhos refletindo a gravidade de uma conexão que ninguém mais poderia perceber. Alicia, você é mais forte do que imagina. Agora é a hora de lutar ou correr. E enquanto a confusão tomava conta da rua, algo na alma dela despertou. O que fazer agora? A herança de seu pai estava prestes a se revelar, transformando sua vida para sempre em um campo de batalha. Porém, a pergunta ainda reverberava. E se toda essa fuga fosse um caminho para um destino muito mais sombrio? Alicia ficou paralisada, a mente girando em torno das palavras daquele homem misterioso. Você é sua própria irmã, Alicia. A revelação a atingiu como um raio, gelando seu sangue. O desespero e a incredulidade tomaram conta dela. Como assim, minha irmã? A voz tremia, e os olhos dela buscavam entender o incompreensível. Eu sei que é difícil de acreditar. O homem balançou a cabeça, seu desespero agora evidente. Mas você precisa acreditar em mim. Tudo o que eu fiz foi para proteger você. Alicia olhou para o carro, para seu pai cercado pela polícia. O pânico se espalhou e se misturou com a raiva. Proteger? Você me escondeu a verdade. Um aperto no peito. O futuro que imaginava agora se desvanecia em fumaça. Marcela acelerou, tentando escapar do caos, mas o SUV continuava atrás delas. Quando o carro da polícia se aproximou, o homem de terno parecia desesperado. Eles vêm! Eles não vão parar até pegar você! E no instante em que um dos policiais se aproximou do carro, tudo aconteceu. Um eco de tiros explodiu no ar, e uma das janelas se estilhaçou. O grito cortante de Marcela misturou-se ao barulho, e Alicia ficou paralisada. São tiros? Eles estavam de verdade tentando matá-la? O medo tomou conta, e a cena parecia um filme de terror. O homem de terno saltou, abrindo a porta de forma abrupta. Eu vou distraí-los. Vá! Ele olhou direto nos olhos de Alicia, desespero e determinação misturados. Mas a imagem dele se aproximando do perigo congelou o coração dela. Não, não faça isso! Marcela puxou Alicia para dentro, mas uma explosão de luz e som a cegou momentaneamente. Quando os olhos dela se ajustaram, ela já estava do lado de fora do carro, longe do caos, tentando encontrar a saída. E então viu um grupo de homens, a eles do laboratório. Eles estavam todos lá, avançando como predadores. Vamos! Gritou Davi, puxando-a pela mão. Mas quando olhou para trás, o homem de terno estava preso no meio da luta. Ele foi derrubado e um grito ecoou. Ele é seu irmão! Você não pode deixá-lo! E essas palavras ficaram ressoando na mente de Alicia. Irmão. Em meio à correria, ela percebeu algo mais. O grupo estava se dispersando. Um deles ficou para trás, encarando-a fixamente. Era um dos homens do laboratório, e o olhar no rosto dele era de triunfante satisfação. Você não sabe, né? Sua família está longe de ser o que você pensa. Você é apenas uma peça no tabuleiro. Sentiu-a? O chão sumir? O que você quer dizer com isso?
O que você sabe? A raiva pulsava, mas o medo também. Você não pode ser sério. Você tá mentindo. Mentindo? Você realmente acredita que suas memórias são suas? O homem deu um passo à frente e a expressão dele fazia o coração de Alice acelerar. Você não é quem pensa que é. Nunca foi. Foi como um choque elétrico. As palavras explodiram na mente dela, desmoronando toda a sua realidade. Não, você não pode dizer isso. A dor se agravava, e a confusão a envolvia como uma névoa densa. Quem sou eu, então? O que você está tentando me dizer? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão cortou o ar novamente, e o SUV explodiu em uma bola de fogo. O calor a atinge a uma distância segura, mas por um momento, Alicia ficou paralisada. Era um golpe visceral. Uma onda de choque atravessou seu corpo, sentindo a ruína do que acabou de acontecer. E entre a fumaça e a confusão, a imagem do homem de terno se dissolveu. Ele não estava mais lá. Não, não agora! Alicia gritou desolada. O pânico tomou conta. As dúvidas estavam voltando, mas havia algo maior fervilhando dentro dela. Uma nova determinação. Ela olhou para Marcela e Davi, que estavam em estado de choque. Tudo o que ela sabia estava desmoronando. As perguntas fervilhavam na mente dela, do que era verdade e do que não era. E quando os sons se extinguiram, uma única pergunta ecoava. O que realmente sou eu? E isso era apenas o começo. Algo profundo estava em jogo, e ela precisava descobrir a verdade. A única coisa clara era que as novas revelações apenas complicavam mais seu caminho. Ela não tinha escolha a não ser seguir em frente, mesmo com todas as suas certezas em ruínas. E enquanto avançava, o horror e a determinação se misturavam. O passado poderia não ser o que parecia, mas seu futuro estava cheio de perguntas que precisavam ser respondidas. Alicia sentiu o chão tremer sob os pés enquanto observava o caos ao redor. O homem de terno, que agora revelava ser seu irmão, estava cercado. As palavras que saíam de sua boca pareciam ecoar sem sentido. Alicia, você não entende. Eles não vão parar até te pegarem. O calor da explosão ainda queimava em sua mente. Marcela, Davi e ela ficaram paralisados, sem saber se deviam correr ou enfrentar a situação. Mas, por quê? O que você quer de mim? A dor na voz dela mostrou toda a confusão e raiva que se acumulavam. Era um momento de desespero. Você precisa lembrar. O que você fez, a energia que descobriu, é o que eles querem. Você é essencial. O olhar do irmão estava cheio de urgência e um medo palpável. Mas Alicia não sabia se poderia confiar nele. Essencial? Ela não conseguia processar toda aquela revelação. As lembranças da infância, dos momentos felizes e das verdades ocultadas pairavam no ar como sombras. Essa é a razão de eu estar sendo perseguida? Por causa de algo que eu nem entendo? Davi tomou a frente. Alicia, precisamos sair daqui. Vamos. Seu pai tinha razão em te proteger, mas agora você precisa decidir. Alicia olhou para os dois, sentindo seu coração acelerar. O barulho da agitação ao redor crescia. Sirenes se aproximavam. Dava para ouvir os comandos confusos de policiais chamando reforços. O tempo estava se esgotando. Eu vou com você. O irmão empurrou as portas do carro e fez sinal para que eles entrassem. É a única forma de garantirmos a sua segurança. Mas uma voz forte e definida surgiu da multidão. Parados, ninguém se mexa. Era um dos policiais, seu olhar firme enquanto apontava a arma. O mundo parou em um instante de tensão. Alicia respirou fundo. O peso da decisão estava sobre seus ombros. Eu não vou deixar que façam isso com nossa família. As palavras saíram como um rosnado. O que mais ela tinha a perder?
Com um passo em frente, decidiu que era hora de agir. Meus amigos, entrem no carro, gritou ela, já desconfiando de seu irmão. Sabia que também tinha que se proteger dele. Uma mistura de raiva e determinação tomou conta dela. Se você é mesmo meu irmão, vamos enfrentar isso juntos, mas a verdade tem que vir à tona. O olhar de Davi disse que ele estava ao lado dela. Vamos, Marcela, não temos tempo. E sem hesitar, eles entraram no carro novamente. Eu te ajudo, gritou o irmão, tentando alcançar o grupo, mas Alicia sabia que a corrida não era mais apenas para salvar a própria pele. Era pela verdade que precisava emergir na luz. Enquanto aceleravam, a poeira levantava para o céu e a adrenalina corria mais forte do que nunca. Alice olhou para a estrada à frente. Um futuro nebuloso e intrigante, mas com uma certeza. A chuva de memórias e segredos finalmente tinha chegado ao fim. Mas o novo começo estava apenas começando. O que realmente a tornava especial ainda estava por vir. E enquanto se afastavam daquele lugar, um detalhe passava despercebido. Um ícone na estrada, uma mensagem deixada pelo passado, como uma promessa de que tudo o que acontecia resolveria suas verdades. O que ela não sabia era que as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, trazendo respostas que ela nem sonhava. Alicia apenas olhou para os amigos no carro e se sentiu esperançosa. O futuro ainda estava. Era sobre vencer aqueles que tentaram tomar seus sonhos e verdade. E essa era a batalha mais importante de todas. Antes de finalizar a conversa, preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, que isso ajuda muito o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.